estamos dando início ao nosso Grand Round, mais um deles especial, com a visita de duas pessoas muito importantes nesse momento, sempre, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina e o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. A nossa ideia, eu vou passar a palavra para o professor Ismael Magilnik, que é um dos secretários do Conselho Regional de Medicina, para fazer as apresentações pertinentes. Mas esse é um momento importante, que ontem foi iniciado, então, a gestão do nosso novo Código de Ética Médica, que apresenta modificações importantes, um significado importantíssimo para o nosso dia a dia da prática médica, com implicações diretas ao paciente. Então eu queria, de público, agradecer a presença dos membros do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina, que estão nos brindando com a sua presença e esclarecimentos possíveis na área do Código de Ética Médica. Então, professor Ismael, por favor, as apresentações. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a deferência do nosso vice-presidente, Dr. Sérgio Pinto Ribeiro, e delegar essa gostosa tarefa de apresentar, né, os nossos dois conferencistas. Hoje nós temos o privilégio do primeiro dia pós-vigência, né, do novo Código de Ética Médica, ter um grande round aqui no Hospital de Clínicas, com a presença do Dr. Roberto Dávila, e é colega também, professor da Universidade de Santa Catarina, cardiologista, né, que tem se dedicado enormemente à atividade conselhal, à atividade ética no Conselho Federal, galgando todos os postos até ser o presidente nosso aqui do Conselho Federal de Medicina. E a presença, né, do nosso presidente regional, o Dr. Franzen. O Dr. Franzen tem história nesse hospital, ele sempre me conta a história dele nesse hospital. O Dr. Franzen foi ao Rio de Janeiro, na época não era Brasília, brigar, né, para que tivesse verba, ele era o presidente do centro acadêmico na época, que tivesse verba para a construção desse hospital. Portanto, nós temos grandes ligações aqui. O Dr. Dávila, que é um professor universitário, e o Dr. Franzen, que tem a história ligada à construção dessa nossa casa de assistência, ensino e pesquisa. Então eu passo imediatamente a palavra ao... tem um vídeo, né? Então vamos passar o vídeo, obrigado. Um vídeo institucional, 5 minutos, e depois o Dr. Franzen, então, dá início à nossa atividade. No final, né, nós teremos então algum tempo para perguntas e debate. Obrigado. E significa compilação de leis, um conjunto de regras, normas e preceitos sobre qualquer matéria. No sentido jurídico, ela ganha força de um sistema articulado de normas disciplinadoras das relações sociais. Já a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter e moral. Segundo um dos muitos conceitos do termo, ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Portanto, um código de ética é um conjunto de regras que delimita as relações de um grupo profissional, por exemplo, como o dos médicos. Ao longo de sua história, a categoria médica no Brasil teve 5 códigos de ética. O primeiro só foi aprovado em 1931. Antes disso, os profissionais eram disciplinados pelo Código da Associação Médica Americana de 1867. Mais tarde, já na República, o 6º Congresso Médico Latino-Americano, realizado em Cuba, aprovou o Código de Moral Médica. Mas foi somente em 1931 que os médicos aprovaram o primeiro Código Brasileiro de Deontologia Médica. Foi durante o primeiro Congresso Médico Sindicalista, realizado no Rio de Janeiro. Esse código só foi sofrer modificações em 1953, durante a 4ª reunião do Conselho Deliberativo dos Conselhos de Medicina. Em 65, nova atualização. O Conselho Federal de Medicina, usando de sua atribuição, editou o Código de Ética Médica. Em 84, tem-se outra edição do Código Brasileiro de Deontologia Médica. E, por fim, o Código de 1988, que priorizou os deveres e os direitos dos médicos
dando ênfase à questão humanitária. Desde então se passaram 22 anos. De lá para cá, o mundo mudou completamente. O Brasil viu nascer aqui do Congresso Nacional uma nova Constituição. Era o início da consolidação da democracia brasileira, que logo desembarcou na economia, possibilitando a promoção da tão sonhada estabilização da moeda. O número de profissionais formados cresceu a galopes em todo o país. Somente entre 2003 e 2006, a oferta de cursos superiores aumentou 571%, de acordo com o Ministério da Educação. A ciência, nesses 22 anos, andou a passos largos, priorizando a tecnologia e os estudos da engenharia genética. Isso sem falar no advento da internet, que popularizou o acesso à informação. Segundo dados do IBOP de 2009, somente no Brasil, 44 milhões e 500 mil pessoas têm acesso à rede mundial de computadores a partir de casa ou do trabalho. Todos esses avanços foram contemplados no Código de Ética Médica atualizado, que entra em vigor a partir do dia 13 de abril de 2010. É o sexto da história da medicina no Brasil, mas o único que resultou de debates entre os 340 mil médicos em atividade no país. Para que isso fosse possível, o Conselho Federal de Medicina estimulou as discussões nos estados e nas entidades médicas. Depois, o Departamento de Informática do CFM viabilizou a discussão pela internet. Profissionais, grupos organizados da sociedade e até pacientes puderam participar. 3 conferências sobre o tema também foram realizadas. A primeira e a segunda na sede do Conselho em Brasília e a terceira em São Paulo. Foram 2 anos de intensos debates e o resultado foi impressionante. 1 em cada 200 médicos de todo o país contribuiu para o debate e no total foram apresentadas 2.575 sugestões. Em paralelo aos debates, as áreas jurídica e da Corregedoria do Conselho fizeram intensas pesquisas para garantir a implementação das mudanças. Como vocês viram, o trabalho de atualização, revisão e ampliação do Código de Ética Médica contou com a mobilização de profissionais, membros da sociedade, como não poderia deixar de ser, os funcionários aqui do Conselho Federal de Medicina. Agora, o novo Código de Ética conta com 6 incisos, 25 incisos de princípios fundamentais, 10 incisos sobre o direito dos médicos, 118 artigos de normas deontológicas e 4 incisos de disposições gerais. Conheça agora alguns dos principais destaques dessa nova norma. O médico deve aceitar a escolha do paciente relativa ao procedimento diagnóstico e terapêutico. O paciente tem direito a uma segunda opinião e o médico não pode se opor à realização de junta médica. Nos casos de doenças incuráveis ou terminais, o médico deve oferecer cuidados paliativos, sem empreender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis e obstinadas. Fica proibida a realização de reprodução assistida para criar seres humanos geneticamente modificados, para criar embriões com fins de investigação ou para escolha de sexo, eugenia ou ainda para originar híbridos ou quimeras. E o médico não poderá participar de manipulação genética. As regras do Código de Ética são extensivas aos médicos em cargos de direção, ensino e pesquisa. Para conhecer a íntegra do Código, procure o Conselho Regional de Medicina de seu estado ou visite o site do CFM, www.cfm.org.br. Como é que ele disse, meu amigo Ismael, eu realmente tenho muita honra de ter, lá no passado, quando estávamos na medicina, dirigindo dentro do centro acadêmico, exatamente um movimento que era a construção do aparelhamento de bandeiras. Naquela ocasião, eu dirigi ao Ministério da Saúde, que era o Rio de Janeiro, e consegui influenciar para que isso liberasse o governo. Na realidade, o Código Clínico era apenas um esqueleto naquela época de armação. Posteriormente, já médico no Rio de Janeiro, quando estava preparando a vida profissional, tive a oportunidade de
ajudar o Ministério a conseguir a compra do material, dos primeiros instrumentais, para que o Hospital de Clínicas pudesse dar início às suas atividades. Então a minha ligação com o hospital é de muito carinho e muito apreço. E o outro lado da moeda é aquilo que me traz aqui, que é o Conselho Regional de Medicina, que também, desde o início da minha carreira, eu me interessei pela ética médica e tive a oportunidade de estar no Conselho desde 1973. Eu sou o Matusalém do Conselho e tive a oportunidade, inclusive, de participar da comissão que organizou o Código de 1965. Esse foi revogado a partir de ontem. E os códigos de ética, eles são muito influenciados pela época que a 65, não, desculpa, 88. 65 eu estava saindo da faculdade. Não, 88. E os códigos são muito influenciados pelo momento que vive a sociedade. Então, naquela época, em 1988, a sociedade brasileira estava saindo de uma situação muito difícil, né? Aquela época negra da ditadura militar. Então, por isso, o Código de 88 teve muita influência naquela situação. E ali se introduziram artigos sobre tortura, sobre greve de fome, enfim, uma série de artigos foram introduzidos no Código que acabaram por dar uma certa característica ao Código, que era a influência naquele momento. Hoje nós vivemos um outro momento, nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais o cidadão é dono de si mesmo, da sua vontade. Então isto, nos novos conceitos introduzidos pela bioética, faz com que o nosso código tenha esta influência. Daí o fato de que uma das coisas mais importantes do novo código é a ênfase e a autonomia do paciente. Não significa que o paciente daqui para frente vai ser o dono, né, do seu tratamento, mas o médico terá que dar a ele todas as viabilidades de tratamento e ele então fará a escolha que entender mais adequada. Mas eu preparei aí alguma matéria só para que a gente tenha um roteiro, porque quem vai falar mesmo de filosofia é o meu ídolo aqui, Roberto Dávila. Vamos lá. Então, a resolução é aquela lá, de 1931, de agora desse ano passou, tá? E revoga a anterior. Então, aquilo que eu falava ajusta os modernos conceitos sociais e tecnológicos. Vai passando. Então, também isso foi colocado no vídeo, né? São 6 princípios, como preâmbulo, 25 princípios como fundamentais do exercício profissional, 10 princípios de fisiologia, direitos dos profissionais médicos e as normas deontológicas, ou seja, aquelas em que o médico não pode deixar de cumprir, são o número de 118. Então, a parte dos princípios gerais é que introduz o Código de Ética Médica. Pode passar. Os princípios fundamentais, a maioria deles já estavam no Código anterior, né? Consagra ao longo dos tempos como ideais a prática médica, melhora o entendimento de responsabilidade social do médico com colegas, pacientes e o ecossistema. Introduz com ênfase esta responsabilidade do médico em relação ao meio ambiente. Os princípios que são chamados de direitos, mas se nós formos analisar com mais profundidade, nós vamos ver que os direitos dos médicos são no sentido de exigir a melhor assistência ao paciente. Direitos normatizam os direitos dos médicos, exercício da cidadania e profissão, salários justos e dignos, condições dignas de trabalho, defesa dos pacientes, sigilo profissional,
não aceitarem posições de aumento de atendimento por jornada de trabalho. Isto é novo no Código e dá ênfase para esse aspecto que nós tanto combatemos, que é a massificação do exercício profissional da medicina. Vai adiante. Princípios fundamentais do direito não são passíveis de punição. Isso é uma coisa importante, que no Código que estava vigindo até ontem, podia se enquadrar o médico num dos princípios gerais. A partir desse novo Código, o médico só pode ser enquadrado naqueles 118 artigos, ou seja, tem que haver um artigo que ele realmente tenha ferido para que possa ser punido pelo Conselho Regional. Então, esses princípios são princípios teóricos idealizados para a prática médica, mas não são puníveis. Então, ali, os 118 os deveres do médico, que estabelece as relações de colegas com pacientes, capítulos antigos reescritos com fusão e novos capítulos inseridos. A transcrição desses princípios são passíveis de penas disciplinares. Aqui aqueles aspectos, né, que digamos, foram introduzidos, que é a autonomia do paciente, já comentado, os cuidados paliativos em pacientes terminais ou crônicos, ou seja, isso é o que tem sido mais debatido na imprensa de ontem para hoje. Eu acho que eu já dei mais de 50 entrevistas a respeito disso. Nem sempre bem entendido, né? Não se está liberando desligar aparelhos com pacientes que tenham viabilidade de vida, né? Isso é a situação em que se dá ênfase para os cuidados paliativos do paciente terminal. Agora, não se utiliza mais aqueles meios artificiais para manter indefinidamente a vida. Diminui a obstinação terapêutica dos médicos, evita tratamento de investigação inúteis, amplia a autonomia dos pacientes, aumenta a interação do médico com o paciente, melhora aumenta a relação médico-paciente, processos diagnósticos terapêuticos invasivos, a solução dividida, ou seja, o médico tem que ter a adesão do paciente para o tratamento ou a investigação e sempre caberá ao médico apresentar a melhor solução científica. Cuidados paliativos devem ser preferidos no sentido de melhorar a qualidade de vida, diminuindo as agressões físicas e psíquicas do paciente. Então, se dá muita ênfase, hoje até está se criando uma nova especialidade, né? Tem um livro de uma colega lá de São Paulo, qual é o nome dela? Maria Goretti, que é muito interessante, porque faz uma análise bem ampla sobre os cuidados paliativos. E a eutanásia continua, obviamente, proibida. Importante esse item, que é com relação aos conflitos de interesse nas pesquisas ou mesmo em apresentação em congresso. O médico que é patrocinado por um determinado laboratório, ele tem que tornar público essa sua vinculação, para que não pare nenhuma dúvida de que a pesquisa que ele está fazendo tem esta vinculação. Aumenta a transparência, né? O médico recebe informações e fará o seu juízo de valor. Exercida essa interação, isso é uma outra situação importante, né? Vinculada à indústria farmacêutica e o que hoje, né, nos preocupa demais, a situação da vinculação com próteses e órtese como forma de remuneração do médico. O médico não pode exercer a medicina e farmácia, isso é da lei lá de 32, né? E não pode ter vantagens com indicação de medicamentos. Eu não sei exatamente se isso existe nas outras profissões. Algumas até eu conheço e que não existe isso, mas é absolutamente absurdo que o médico
tenha vantagem por ter indicado um determinado tratamento ou receba alguma remuneração da farmácia porque indicou determinado tratamento. O médico não pode ter vínculos com empresas que anunciam ou vendem planos de financiamento, cartões de desconto ou acessórios. A saúde é algo que não pode ser vendido como mercadoria. Ou seja, não pode eu entrar num consórcio, pagar durante 10 meses e ao final de 10 meses receber uma carta para fazer uma determinada cirurgia. É sinal que eu não tinha necessidade há 10 meses atrás. Então, não se permite que o médico se vincule a esse tipo de procedimento. Agora, o paciente pode até fazer o seu plano, né, para eventualmente, quando necessitar, ele procurar um médico e se tratar. Agora, não pode o médico ser vinculado a esse sistema de vínculo com empresas que anunciam ou vendem financiamento. Os procedimentos experimentais, os médicos devem utilizar apenas os meios cientificamente reconhecidos, não sendo permitido práticas experimentais. Cirurgia bariátrica, hoje nós estamos com aquela cirurgia do diabetes, em que o Conselho Federal considera que é experimental. Temos até um colega no Brasil que está fazendo e que já foi advertido pelo Conselho onde ele está inscrito, mas está sob liminar, né, Roberto? Mas é uma situação de exceção e não é permitido ao médico utilizar-se de meios científicos que não sejam reconhecidos. Hoje, quem reconhece a prática científica da medicina é o Conselho Federal de Medicina. Então, todo e qualquer ato médico novo introduzido no exercício profissional passa pelo crivo do Conselho Federal de Medicina, que obviamente houve as entidades especializadas da área. Né? E isso aqui também é importante, que é uma posição adotada pelo Brasil, né, e discutida intensamente na última reunião da Associação Médica Mundial, porque o Brasil é contra o uso de placebos, né, em grupos de estudo, ou seja, não se pode abandonar o tratamento que é já comprovado para usar placebo num grupo de controle quando se pretende investigar uma determinada droga. O Brasil se manifestou contrário a isso e enfrentou potências bastante fortes sobre isso. Vai adiante. Com relação ao ecossistema, regulamentação da função do auditor, regulamentação da telemedicina, que é algo que está cada vez mais intensa. Nas duas pontas tem que ter médico, isso é que eu gostaria de enfatizar, ou seja, é possível que se use a telemedicina desde que tenha médico numa ponta e médico na outra ponta. Regulamentação da publicidade, que é a manutenção daqueles artigos que já tinham no código, introduzidos com as resoluções que foram acrescidas sobre esse aspecto da publicidade em medicina. Ensino médico e residência médica estabelece o direito de dignidade e privacidade do paciente quando sujeito à prática de ensino médico. Quer dizer, aquela história de chegar de frente ao paciente com 10 residentes, estudantes, e sem pedir licença, e ir lá examinar o paciente sem respeitá-lo. E aí eu vou contar uma historinha de um colega nosso, médico antigo daqui do estado, que uma ocasião fez uma pesquisa a respeito de como o paciente vê o médico que chega até ele. E aí então determinou que 2 médicos fossem até o leito, um permaneceria de pé e faria determinadas perguntas ao paciente, e o outro puxaria uma cadeira, faria as mesmas perguntas e ficaria o mesmo tempo. A pesquisa mostrou que os pacientes fizeram uma crítica dizendo: não, teve um médico aqui que passou
me deu aí bom dia, falou qualquer coisa e foi embora. Agora o outro não. O outro sentou, conversou comigo e depois foi embora. Então, é importante que se saliente esse aspecto de humanismo, né, no ensino e na residência médica. Responsabilidade profissional caracteriza a má prática e o erro médico, né? Hoje, o Código que vigia era o artigo 29, né? e falava em atos danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. Hoje passa a ser o artigo 1 do novo Código e causar dano ao paciente, ou seja, tem que haver dano para que possa ser caracterizado como falta ética. Se não há dano, não é considerado falta ética. Vai adiante. O médico só pode exercer a responsabilidade quando houver provas explícitas do dano que ele vai falar. O denunciante deverá provar a existência do dano e não o médico provar que não provocou o dano. O prontuário médico, que nós falávamos ainda há pouco, a maior defesa que o médico tem é aquilo que ele escreveu no prontuário. Então, cada vez mais se enfatiza isso. O prontuário é o documento por excelência que permite que o médico tenha plena defesa quando há qualquer tipo de acusação a ele. E o prontuário só pode ser entregue ao paciente ou ao Conselho Regional de Medicina ou Federal, e nem à Justiça. A Justiça, o juiz tem o direito de nomear um perito para examinar e tirar do prontuário o que ele entender adequado para o processo, mas não tem o direito de requisitar o prontuário. Aí alguns dados que a imprensa tem gostado muito, a questão da letra do médico, né? Dados clínicos, todas as avaliações e evoluções, volta lá, evoluções cronológicas necessárias à descrição e conduta, né? Isso aqui é importante com relação ao prontuário, descrição cirúrgica e anestésica detalhada, completa. Muitas vezes no Conselho Regional de Medicina nós estamos avaliando a conduta de um médico e, lamentavelmente, temos que nos basear em informações de não médicos para poder se situar no que realmente aconteceu com o paciente, porque não se encontra descrição cirúrgica nem anestésica, e isso dificulta muito a defesa do próprio médico. Fica sobre a guarda do médico no consultório da instituição quando se tratar de pessoa jurídica. Permitir acesso, fornecer cópias, isso aí já foi falado, fornecer cópias com autorização por escrito do paciente, solicitação do juiz através de um perito, ou a solicitação do CRM e CFM. Essas situações. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecer sobre o procedimento a ser realizado. Não é necessário que se peça por escrito o consentimento. É necessário que o paciente tenha informação daquilo que vai ser feito com ele. E ele tem o direito de se negar ou optar por um outro tipo de tratamento. A questão dos transplantes de órgão e tecido, esterilização, fecundação artificial e abortamento, deve sempre seguir as leis do país. Então, uma das perguntas que me fizeram hoje é se a eutanásia estava liberada. Obviamente não. Todas aquelas situações que a legislação brasileira não permite, obviamente o Código de Ética não está liberando. A mesma coisa em relação ao abortamento. Só é permitido naquelas situações que é conhecimento de todos. Isto é um capítulo novo, né? Em 88 não tinha, né? E evitar a criação de embriões supernumerários, criar seres humanos geneticamente modificados, não criar embriões para investigação ou experimento, não criar embriões com finalidade de escolha de sexo e eugenia, não criar embriões para originar híbridos, quimeras e aberrações.
Então, esse é um capítulo novo em que se tornou necessário a partir da prática da manipulação genética de medicina. Bom, um pupurri rápido era isso, e agora a parte filosófica eu deixo para o meu presidente. Bom dia a todos e todas. Quero inicialmente agradecer a gentileza do convite para aqui estar com todos os senhores e senhoras, os colegas, no dia de hoje. E dizer que me sinto muito honrado e muito alegre, muito contente de já no segundo dia da entrada em vigor do Código já estar diante de uma plateia seleta para poder falarmos desse novo Código. Na verdade, eu tenho evitado o uso da expressão novo Código, porque nós não tivemos, nós que fomos da Comissão Nacional que revisou todo esse código, não tivemos em momento nenhum a autorização para fazer um novo código. E nos limitamos àquilo que nos foi autorizado. A legislação dos Conselhos de Medicina fala, desde 57, que compete ao Conselho Federal a elaboração dos códigos de conduta dos médicos, do Código de Comportamento Moral dos médicos. E de um tempo para cá nós introduzimos a figura do Conselho Pleno Nacional, que são os presidentes de todos os conselhos regionais, 27 conselhos regionais, e mais os conselheiros federais, um eleito por cada estado da federação, mais um representante da Associação Médica Brasileira. Portanto, 28 titulares e 28 suplentes. E esse Conselho Pleno, na verdade, aprovou esse novo código, e nós fizemos como conselheiros federais a resolução, que é a resolução 1931, de setembro de 2009, e estabelecemos um prazo de 6 meses para a entrada em vigor. Ele foi republicado em outubro, por isso aqui de março passou para abril. Então, na verdade, devido à publicação e com 6 meses de toda uma adaptação, de todo um estudo para a aplicabilidade desse código, ele entrou em vigor, então, dia 13. O que a Comissão Nacional fez, então? Fez isso, uma grande revisão, uma atualização e uma ampliação. E para isso foi necessário montar essa Comissão Nacional. Montou-se essa Comissão Nacional e estimulamos que os estados também, os conselhos regionais, juntamente com as associações médicas e os sindicatos, e também com participantes da sociedade civil organizada, fizessem as comissões estaduais e discutissem em seus estados, recebendo sugestões de melhoria desse código. Foi um trabalho que nós contamos com a presença, por exemplo, de um bioeticista, filósofo famoso, pesquisador também, o Dr. Léo Pessini, professor Dr. Léo Pessini, vice-reitor da Universidade São Camilo, e Léo foi espetacular. Não era médico, mas participou intensamente, ativamente. Ontem, inclusive, no lançamento, ele fez uma fala em nome de toda a Comissão Nacional, até mesmo por não ser médico. Tivemos a presença de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. E por que do Paraná, doutor Miguel Kfouri Neto? Porque Miguel Kfouri foi o primeiro juiz em que, em 1993, concedeu o primeiro alvará para a realização de uma interrupção de gravidez para feto anencefalo. 93. E Miguel Kfouri trabalha muito com a questão do direito civil e muito focado da responsabilidade civil
de médicos e de hospitais. A tese de mestrado, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dele foi em cima dessa questão. Tivemos um representante do Ministério Público de Aulas da Costa Ribeiro, uma figura polêmica, mas, sem dúvida nenhuma, um estudioso, um bioeticista também, mais ligado à área jurídica. Tivemos o Dr. José Eduardo Siqueira, bastante conhecido também de todos nós dentro da área da bioética, representantes de cada região, professores. Então, foi um trabalho bastante interessante, que levou um pouco mais de 2 anos para ser concluído. Abrimos consulta pública, recebemos sugestões pela internet, foram 2.000, quase 2.700 sugestões pela internet, e artigo por artigo foi analisado. Alguns foram eliminados, outros foram fundidos, foram agrupados, outros foram acrescentados a esse código, mas procuramos fazer uma modificação possível dentro da realidade social brasileira, e eu gostaria apenas de destacar a questão que o Dr. Franzen já falou, mas a questão da abrangência desse código. O Código de 88, que nós participamos, nós somos jurássicos, nós também estivemos na participação em 1987 do Código de 88, que um código excelente, diga-se de passagem, um código avançado, reconhecido por outras entidades internacionais como um código muito avançado. Ele já sinalizava a autonomia dos pacientes naquele código, ele já tinha previsões importantes para o futuro da medicina. Mas todos hão de convir que a moralidade, que a sociedade mudou, e a moralidade mudou também. Não só da sociedade, mas também dos próprios médicos. Passamos a ter muitas dificuldades, muitas interfaces entre nós e os pacientes. Antes de 88, nós não tínhamos os planos de saúde regulamentados. A regulamentação dos planos de saúde das operadoras só foi em 98, 10 anos depois. Já existiam alguns planos, já existia a Unimed, mas não havia uma regulamentação. No passado era só médico e paciente, nós atendíamos nos hospitais, fazíamos filantropia mesmo, 30% da maioria das santas casas era para atender pacientes gratuitos, e nós participávamos disso. Cobrávamos de quem podia pagar, e quem tinha um instituto da previdência da sua profissão, o instituto pagava, e isso foi mudando. Começaram a aparecer máquinas também, então interfaces entre o médico e o paciente surgiram. O sistema público, o excesso de demanda, a falta de uma política pública adequada de atendimento na periferia ou em postos de saúde, fez com que houvesse um aumento da demanda para os hospitais. Muitos hospitais públicos foram sucateados, houve um aumento do trabalho, e as condições de trabalho muitas vezes se deterioraram em muitos hospitais brasileiros, não só na rede pública não, mas também na rede privada. Houve uma mudança também, os médicos passaram a ter múltiplos empregos, passaram a atender de maneira mais rápida, passaram a pedir mais exames, e isso se reflete numa prática médica alterada daquela anterior de 30, 40, 50 anos passados. Encareceu-se mais. As pessoas falam da ressonância magnética, que é muito caro. Eu penso que a ressonância magnética é extremamente barata quando bem indicada. O paciente que tem indicação, ela é de graça. Mas um parcial de urina, um hemograma solicitado num paciente que não tem nenhuma indicação, é absolutamente cara. Só que as pessoas já estão mais... os colegas não estão mais tão cuidadosos, tão diligentes, não há mais um capricho numa boa história clínica, não há mais um exame físico adequado, por culpa dele, porque ele não quer fazer uma boa prática médica, não. É por culpa, muitas vezes, da estrutura, da situação. Não há como se fazer isso adequadamente com
uma fila enorme, muitos pacientes para atender. Nós sabemos das dificuldades e estamos trabalhando para mudar isso. Mas não podemos permitir que sejamos identificados como causadores dessas dificuldades. Temos que resgatar a boa prática, fazendo uma boa anamnese, examinando e sendo bem remunerados por isso. Mas há que se resgatar essa boa prática médica. Por isso é que nós estamos sempre falando que temos que ser atenciosos, diligentes, prudentes. O que esse código está dizendo nesse momento, esse novo código ampliado, revisado, é que temos que conversar mais com os pacientes. Temos que dedicar mais tempo. Ah, mas como vamos fazer isso aqui trabalhando na emergência do HPS ou aqui do próprio hospital? Vamos ter que responsabilizar os gestores. Vamos ter que fazer movimentos exigindo condições adequadas de trabalho. Vamos ter que exercer cidadania médica. Vamos ter que parar de ficar aceitando as coisas e fazendo o que é possível fazer. Claro, sem abandonar, sem virar as costas, sem fazer grandes movimentos grevistas, mas vamos ter que exigir cada vez mais dos próprios gestores, seja no sistema público ou no suplementar, aquilo que o paciente merece. Quando nós trabalhamos com tempo e ganhamos bem, em ambientes adequados, isso não é bom só para nós. Quem ganha com isso é o paciente. Quando nós trabalhamos em muitos lugares, apressados, examinamos muito rapidamente e vamos de um lugar para o outro, não é só ruim para nós, é muito ruim para os pacientes. E é disso que eles reclamam, da falta de atenção, de não examinar. Eu conheci há pouco um ambulatório público em que o colega que atendia naquela sala mandou retirar as 2 cadeiras, ou uma cadeira que fica na frente. Só tinha a cadeira dele e a mesa. Então o paciente que entra no ambulatório fica em pé para ser atendido. Perguntado por quê, ele diz que é um horror. Se o paciente sentar, vai começar a falar. E ele não tem tempo para perder. Então já deixa a pessoa em pé e já... Quer dizer, esse tipo de conduta é que deve ser reprimida, deve ser rechaçada, deve ser até mesmo punida, porque isso reflete uma má prática e denigre todos nós que procuramos trabalhar com atenção, com cuidado. Então, o código aponta para isso, conversar mais e colocar o paciente como um parceiro. É uma relação agora em que não é mais assimétrica daquele que detém o poder. Historicamente, todos nós sabemos que quem detém o conhecimento detém o poder. E que muitas atitudes nossas são atitudes coercitivas ou por coação. Nós induzimos de tal maneira que é quase que uma ordem. É aquela velha atitude paternalista do pai que vira para o seu filho e diz: não me questione, não me interrompa, eu sei o que é melhor para você. O mundo hoje mudou, e por isso eu digo que a moralidade mudou da própria sociedade. Claro que temos pacientes que não conseguem sequer entender o conceito de autonomia. Quando nós oferecemos a eles a capacidade deles decidirem sobre uma opção terapêutica, eles dizem: doutor, se fosse o senhor, se fosse seu pai, se fosse o seu filho, o que o senhor faria? Mas pelo menos você está expondo a ele a situação, está conversando com ele, ele está devolvendo a você a competência para decidir por ele. Ele entrega a sua autonomia nas suas mãos, mas não pode ser jamais impositivo. Eu tenho que esclarecê-lo do diagnóstico, do prognóstico, tenho que apresentar o leque de opções terapêuticas. E é claro, vou tentar de orientá-lo, esclarecê-lo de tal maneira que ele escolha a melhor opção que eu penso que é para ele. Mas tenho que respeitar. E posso até me recusar e dizer: não, esse tipo de opção e eu não aceito.
então vou encaminhar o senhor para outro médico, mas eu nem devo apresentar uma opção que eu não aceite tratar. Tudo isso nós vamos ter que descobrir como, de que maneira nós vamos trabalhar. Mas é um novo exercício, um exercício de conversar, de registrar, de acabar com a história do SPP. Uma das coisas que mais me angustiavam desde o tempo de estudante era aquele cochicho SPP. Esse paciente é SPP. Se parar, parou. Isso é de uma hipocrisia que não cabe mais em 2010. Tem que escrever que o paciente está na fase terminal de uma doença crônico-degenerativa, ou qual seja o diagnóstico, que foi conversado com ele, que foi conversado com a família, que eles concordam e que nenhum tratamento desnecessário, desproporcional, obstinado, inútil, fútil, naquilo que os espanhóis chamam de encarniçamento terapêutico, será efetuado. Que eu posso usar agora, que a medicina reconhece com humildade, que não pode mais dar a cura àquela pessoa, mas pode oferecer um outro tipo de tratamento, que é estender um palio, um manto de acolhimento e dar conforto físico, conforto psíquico, conforto espiritual, se o paciente assim desejar. Não é livre no nosso país você professar uma fé, uma religião, e se ele deseja um pastor, um padre, um rabino, é um direito dele, você tem que providenciar. E ele quer ficar com a família, com os filhos, quer ir para casa. Por que nós vamos impedir? Por que teremos que reanimá-lo se ele fizer uma parada cardíaca? Por que temos que levar para a UTI? 30% dos pacientes, na maioria das UTIs do nosso país, são pacientes terminais. Fica difícil desligar agora e mandar para casa? Fica. Não deveria ter ido para a UTI, a não ser que houvesse uma intercorrência. Existem pacientes terminais cuja terminalidade leva 6 meses até 1 ano, e ele pode fazer uma intercorrência perfeitamente recuperável. Então, não há dificuldade, mas nós sabemos quais são os pacientes que estão em processo em que a morte vem se aproximando. Nós temos as condições. Não podemos antecipar a morte, isso seria a eutanásia. Mas também não podemos prolongar a morte. Ninguém prolonga a vida nesses pacientes. Você prolonga o morrer, porque a morte é um processo. Filósofos existencialistas, e vou citar só um a quem eu vou me reportar, que é Kierkegaard, ele falava isso, Não se vive um pouco a cada dia, se morre um pouco a cada dia. Viver é caminhar para a morte. A morte é um processo que todos nós vamos passar. Então, temos que acabar com essa história desse endeusamento, essa prepotência de que tudo posso. E esse é o grande problema dos dias de hoje. A tecnologia me permite fazer coisas impensáveis há 20, 30 anos. A tecnologia me dá o poder. Mas a grande pergunta não é essa. Poder eu sei que eu posso, tecnicamente. Devo fazer. Como eu gostaria de que agissem comigo? Já passaram pela experiência de serem atendidos como pacientes? Já fizeram alguma cirurgia? Então, esse código também aponta para o diálogo, aponta para a cooperação e aponta para a compaixão. Com patos, colocar-se no lugar do outro. Eu penso que esse é o grande exercício que nós vamos ter que fazer daqui para frente, buscando inclusive o resgate de um médico que seja atencioso, que converse, que escreva, e não somente durante o ato profissional, mas como gestor. Ele tem responsabilidades éticas como administrador. Nenhuma norma estatutária, regimental, administrativa pode ir contra os interesses do paciente, ir contra essa relação de beneficência. Quando nós falamos em beneficência, não maleficência, na verdade são princípios que a bioética, em termos, trabalhou muito bem,
mas são princípios hipocráticos. Está lá no juramento. Fazer o bem, não fazer mal. O de autonomia não está muito claro, mas no corpus hipocrático está lá também escrito: médico e paciente juntos combaterão a doença. Já é um preceito. E por isso nós escolhemos, e já vou terminar para dar tempo de perguntas, nós escolhemos para representar essa revisão a figura de dupla face. Uma face voltada para o futuro e uma outra face voltada para o passado, que é a figura mitológica do mito da mitologia romana, Janus, que dá o nome ao mês de janeiro, né? É o mito romano dos portais, dos começos, dos fins, e que significa isso: olhar para o futuro sem esquecer as tradições milenares da nossa profissão. Nós temos que decidir com a tecnologia se nós queremos ser técnicos em medicina ou se queremos ser efetivamente médicos. Eu penso que esse código aponta na direção do humanismo. Nos princípios fundamentais nós ampliamos de tal maneira que introduzimos princípios até relacionados ao ecossistema. A coisa foi grande. Eu penso que será muito mais fácil conversarmos sobre ética no futuro utilizando só os princípios fundamentais. Eu sempre fui contra um código de ética que falasse em vedação. É vedado ao médico isso, é vedado ao médico aquilo, é proibido isso, porque dá a impressão que nós temos uma tendência inata a fazer aquilo, e por isso precisamos de um lembrete que me é proibido fazer isso, né? Mas o direito positivista brasileiro, que segue o direito romano, exige uma tipificação de conduta que eles utilizam um termo até em latim que fala que é nulla pena, nulo crime, sem uma previsão legal, sem uma lei prévia que preveja aquela conduta a ser reprimida, inadequada. Então, nós precisávamos disso, porque o meu sonho era um código de ética só de princípios. E ética é isso, ética é refletir sobre a moralidade das nossas ações. Por isso é que nós separamos, os princípios são éticos, fundamentais da ética, princípios de reflexões sobre o meu agir. E o meu agir tem que ser sempre no interesse do paciente em primeiro lugar, e por isso é que medicina não é comércio. Por uma questão chamada obrigação fiduciária. Fidúcia, a palavra que significa confiança. Os interesses do paciente estão acima dos meus próprios interesses. Porque se não for assim, é comércio. Então eu penso que nós temos muito ainda a praticar, muito a aprender com esse novo código, com a aplicação dessas novas regras. As regras deontológicas, os deveres de conduta estarão sempre lá para nos lembrar do que não deve ser feito, e os colegas que assim agirem, infelizmente, terão que ser punidos. Mas o que vai nortear a nossa conduta serão os princípios fundamentais. Porque é a moral máxima, a moral idealizada, aquela que deve ser buscada. Esses são os princípios, que são milenares. E a moral mínima, aquela minimamente exigível, sob pena de haver uma punição, são as normas deontológicas, ou são os deveres de conduta. Portanto, não temam esse novo código. Ele veio para ajudar a nós, médicos, a sermos melhores. Veio para ajudar os pacientes a entenderem o que é ser médico. Esse novo código revisado e ampliado, na verdade, ele é um contrato social com cada paciente individualmente, com a sociedade como um todo, com os colegas e com os outros membros da equipe multiprofissional de saúde, mas ele é também um contrato, um termo de compromisso que eu assumo com a minha profissão, dignificando-a cada vez mais. E eu penso que nós temos que abrir um tempo. Eu quero agradecer a atenção de vocês sobre essa fala. Cadê o Ismael? Ismael, por favor.
Obrigado, Roberto. Convidaria então o Dr. Franzen, Dr. Sérgio Mena Barreto, que é o coordenador da nossa comissão de ética, de debate, ao nosso coordenador da fiscalização, o Dr. Ayub, tenha bondade, e abrir perguntas do auditório, ou mesmo do pessoal da mesa. Pois não. Dr. Sérgio. Roberto, excelente apresentação, aprendemos bastante. Por dever de ofício, na comissão de ética, eu tenho estudado esse novo código e concordo com o senhor que o de 88 era muito bom. Eu ainda vou ter que ser conquistado por esse novo código de ética. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta assim, bem específica. Está vedado ao médico exercer atividades médicas e de farmácia. No sentido assim de um CNPJ, a gente entende, mas não na ação de farmácia, porque muitas especialidades médicas estão agindo agora, intermediando medicamentos e aplicando medicamentos. Muitas especialidades, não é? E como é que ficamos nisso? Esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar e gravemente e duramente. Nós estamos nos reunindo com a indústria farmacêutica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o nosso querido presidente Jorge Ilha Guimarães, o gaúcho, tem aberto as portas da SBC para essa conversa com a Interfarma, e nós estamos procurando estabelecer inclusive um protocolo de intenções, à semelhança que foi feito com a Ordem dos Médicos de Portugal e a Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica. Nós sabemos que a reumatologia, a oncologia e muitas outras estão usando produtos, e há efetivamente um comércio, porque há o uso de uma substância que é ministrada ou no consultório ou na clínica, há um lucro nessa transação comercial, e isso não está muito claro. Eu sei que se nós conversarmos com os colegas que exercem essa atividade, muitos deles explicam que há um farmacêutico responsável dentro da clínica, que não há lucro na comercialização, que é para beneficiar o paciente em termos de administração. Eu conheço todos os argumentos dos colegas que fazem isso, mas precisamos estar absolutamente certos em que há essa independência, em que não se caracterize comércio. Desde que demonstrado que não há essa relação comercial, e se demonstrado que o trabalho é em benefício do paciente, que não se misturam essas duas atividades, eu não vejo o porquê de se proibir isso, mas com a ressalva que não haja lucro, não haja vantagem. Precisamos estar com essa relação muito bem clara. Não sei se Franzen quer acrescentar alguma coisa, mas não me agrada. De plano, eu já posso dizer que não me agrada muito essa interação entre medicina e farmácia. Mais alguma pergunta? Pois não. Gostaria de fazer duas colocações que se transformam em perguntas também. A primeira delas em relação à questão da terminalidade, que eu acho que é um ponto muito positivo. O Conselho Federal está sempre à frente da justiça, e é uma preocupação que todos nós temos, quanto ao direito do médico, e implicações de deveres legais também, de mesmo havendo o consentimento do paciente e da família, e muitas vezes o paciente não tem condições, como no caso de... Eu sou geriatra, formação pela PUC, em residência, e lá nós aprendemos com um dos professores, a professora Elizabeth Miquelon, a exercer cuidados paliativos, no caso da demência avançada, por exemplo, que inclui, como muitos países fazem, mesmo o não uso de sonda nasentérica, outro meio de alimentação. Enfim, existem evidências científicas que os pacientes realmente não sofrem com isso, apenas manter uma hidratação oral. Enfim, mas isso num ambiente onde a família concorda e até solicita ao médico, o paciente não demonstra, não havia demonstrado anteriormente desejo de que a vida fosse estendida, enfim.
Nós perguntamos ao paciente, ao familiar, o que o paciente gostaria, né, na opinião deles, que fosse feito, enfim. Entretanto, o Código de Ética Médica não tem, pelo que eu entendo, força de lei. Existe um projeto na Câmara, né, que já passou, se não me engano, pela Comissão de Direitos Humanos, e vai a plenário para legalizar a ortotanásia no Brasil. Tá? Essa é a minha primeira colocação em relação a essa aparente incongruência entre o avanço do Código de Ética. Tem uma resolução do Conselho Federal que foi revogada pelo Ministério Público, me parece, né? E está suspensa, né? Então essa é a primeira colocação mais geral. É uma segunda colocação mais breve, que me preocupa uma questão que vem ocorrendo, né, no Estado em relação a colegas médicos residentes, né, com a questão da equipe multidisciplinar e a questão da equipe da saúde da família, né. Colegas residentes vêm sendo avaliados no Hospital Conceição, por exemplo, e esse modelo está sendo estendido para todo o Brasil, né, inclusive inicia esse ano nos policlínicas, né, da residência multiprofissional. Colegas que trabalham em equipe multidisciplinar, como medicina de família, psiquiatria, entre outras, né, estão sendo avaliados sem a sua presença, né, na equipe multidisciplinar, incluindo todos os profissionais de saúde e mesmo profissionais outros do posto de saúde, por exemplo, né, estão sendo avaliados formalmente como residentes por profissionais não médicos, né. Qual é a posição do Conselho Regional e Federal de Medicina em relação a essa questão? Eu vou falar sobre a terminalidade e depois passo para o Franzi, porque eu acho que nós pensamos a mesma coisa sobre residência multiprofissional, lutamos muito, tiramos o médico da residência multiprofissional, mas eu sei que aqui no Rio Grande do Sul me preocupa muito essa questão de programas que não é mais psiquiatria, é saúde mental, não é mais gineco e obstetrícia, é saúde da mulher, não é mais pediatria, é saúde da criança, e que se misturam várias profissões. Inclusive eu sei de um caso em que um professor de educação física está fazendo a residência multiprofissional também. E nós sempre defendemos que a residência médica é um programa já vitorioso, que deveria servir de exemplo para as outras profissões, e temos conversado com o pessoal de enfermagem que conseguiu também residências de enfermagem, que não deveriam também se submeter a multiprofissional, da nutrição, que tem também residências de nutrição já muito interessantes, específicas de cada profissão. Eu não consigo entender como é que você faz cursos na área da saúde e depois tenta misturar o saber e o fazer todo num só e criar um profissional chamado Bombril, que todo mundo faz tudo. Eu penso que isso é um grande equívoco da saúde pública, mas o que nós tentamos fazer foi retirar o médico desse processo. Eu não concordo com essa mistura. Eu penso que os médicos fazem residência médica, devem ser avaliados pelo serviço da residência médica que ele faz. Existe isso muito bem estruturado há mais de 40, 50 anos, e portanto eu pessoalmente sou contra. Vamos ter que colocar isso na plenária do Federal até para tomar uma atitude mais forte de protesto junto ao próprio MEC em relação a isso. Mas eu quero me deter mais em relação à terminalidade. Eu tenho vou dizer assim, a alegria de coordenar a Câmara Técnica de Terminalidade e Cuidados Paliativos do Conselho Federal. Nós começamos esse trabalho no início de 2006 e tivemos a sorte de trabalhar com Léo Pessini, com Siqueira, com Maria Gorete Maciel, com Cláudia Burlá, do Rio de Janeiro, a Gorete do Hospital das Clínicas, do Hospital do Servidor Público. Temos uma colega de Campinas, a Jussara, temos a Jurema de Pernambuco, de Porto Alegre, o Jefferson Piva está conosco na neonatologia, de adultos eu não me recordo agora, mas é um trabalho que nós começamos e elaboramos ao final de um ano aquela resolução. E cometemos um erro naquela resolução. Nós não fomos enfáticos ao falarmos de tratamento desnecessário, fútil. Aquilo não ficou muito bem compreendido.
Segundo erro daquela resolução, nós falamos também ali, numa época que não deveríamos, de não introduzir ou de suspender. Então a ideia de suspensão de uma medida extraordinária dá uma impressão de que você estaria antecipando o momento da morte, né? E foi em cima disso que aquele promotor do Distrito Federal entrou com a ação e liminarmente conseguiu a suspensão, até porque o juiz da causa, nós tivemos um azar, o juiz da causa era um juiz recém-virado juiz, embora tivesse 15 anos de procurador, então ele tinha a experiência da procuradoria, da promotoria de direito previdenciário. Então era um especialista em direito previdenciário, não era um juiz com as luzes da bioética, do humanismo, da dignidade humana. E ele ficou com medo, ele não conhecia o assunto. E como é que o juiz reage sempre diante de um assunto desconhecido? O que provocaria menor prejuízo entre uma possibilidade em tese aventada pelo promotor de que aquilo era uma forma de eutanásia passiva, ele faz a medida cautelar suspensiva, protegendo as pessoas, porque os médicos poderiam pretender fazer eutanásia passiva. Nós repudiamos esse entendimento, fomos chamados pelos juízes, eu levei a Câmara Técnica toda para depor lá nessa ação, e o juiz foi muito claro conosco. Ele disse que não era uma questão de ética. No entendimento dele, e a gente respeita o entendimento de um juiz, mesmo equivocado, mas ele disse que no entendimento dele não era uma questão de comportamento moral dos médicos, e sim era uma questão de direito. E volto a dizer, o nosso direito exige a positivação, ou seja, tem que estar previsto na lei. E se é crime ou se não é crime para poder ser feito. E a nossa legislação ainda pode fazer uma interpretação errada. Por isso que existem projetos, nós estamos trabalhando com os deputados. Semana que vem tem uma reunião, dia 27 ou 28, não me recordo agora se 27 ou 28, temos uma reunião da Câmara Técnica em que o relator do projeto vai ao Conselho Federal. Nós vamos esclarecer a eles a questão conceitual, como é que ele deve até ajudá-lo a fazer um relatório favorável para que não haja nenhuma dúvida em relação a esse comportamento. Mas eu não temo, eu não tenho medo, como profissional, e sou cardiologista, de se o paciente está conversado, se concorda, se a família concorda, se eu coloco isso no papel, eu não tenho nenhum temor de ser acusado de omissão de socorro ou de homicídio doloso porque não colocou o paciente, não deixou de oferecer o que poderia ser oferecido. Não. Agora, eu preciso estar documentado que é um paciente na fase terminal de uma doença crônica, de um câncer, por exemplo, na fase terminal. Em 1990, eu perdi meu pai de um câncer de próstata, em que fizemos tudo. Fizemos até orquiectomia na tentativa de diminuir aquela hormônio dependência da doença. Um homem de 79 anos passou por uma orquiectomia que hoje eu me arrependo, que não deveria ter feito, mas fizemos na tentativa de uma opção terapêutica, fez radioterapia, fez quimioterapia, e uns 2 meses antes de morrer ele disse: meu filho, eu não quero mais isso. Eu quero ir para o Ribeirão da Ilha. Quem conhece Florianópolis conhece a ilha, conhece o Ribeirão da Ilha. Nós tínhamos até hoje minha mãe tem a casinha lá no Ribeirão da Ilha, na freguesia. Ele disse: eu quero morrer no Ribeirão da Ilha, quero ser enterrado naquele cemitério, só não quero meu filho sentir dor. E me deu até muito trabalho em 1990, conseguir fazer uma analgesia decente para ele no Ribeirão da Ilha, trabalhando em Florianópolis. Mas morreu às 4 horas da tarde de um domingo, com todos os filhos, todos os netos e bisnetos em volta dele, e minha mãe abraçada com ele. Eu quero uma morte dessa.
Eu não quero morrer em UTI e não quero que o Ministério Público diga que eu não posso morrer assim. Seria um absurdo permitir que o Ministério Público agora diga que ninguém mais pode morrer naturalmente, que nós médicos somos obrigados a reanimar, a entubar, a colocar na UTI. Nós não podemos aceitar essa visão absolutamente míope do Ministério Público e até mesmo do juiz que tiver esse entendimento. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro do Supremo, o Aires Brito, de Sergipe, expliquei para ele e até combinei com ele: ministro, eu vou levar essa causa até o Supremo, e ele disse que teria o apoio dele, que ele também pensa assim. Eu acho que nós vamos ao Supremo com isso. Mas não podemos ter medo de estarmos fazendo o melhor para o paciente. Essa é a minha consciência, esse é o meu álibi. Eu enfrento qualquer juiz com esse sentimento no coração. Não tenho medo disso. Apenas para dizer que concordo com tudo que o Roberto colocou, é apenas uma pequena explicação. O Código de Ética é lei dos médicos. Se não houver proibição na Constituição e nem na legislação ordinária, o que diz o Código é lei. Então é preciso que tenha alguma lei que proíba o médico de fazer determinado ato. Que nós saibamos, não tem. Então, por esse lado da justiça, eu acho que nós não temos que nos preocupar. Com relação à residência, a posição multiprofissional. Nós aqui no Estado temos uma posição muito firme. Nós entendemos que a residência médica é médica e não tem que ter residência comum a outros profissionais. Sim, e já foram inclusive chamados ao conselho em algum hospital, citasse o Hospital Conceição. É uma função de ensino, exatamente. Porque é preciso separar. Uma coisa é formação, é aprendizado da tecnologia, da prática médica. Outra coisa é informação. A informação pode ser dada a todos dentro de uma sala como essa aqui que nós estamos falando. Agora, formar profissionais, senão não teria por que ter outras profissões. Então faríamos uma profissão só. Ou é só médico, ou é profissional de saúde, como se gosta muito de falar, e pronto, não precisa mais nada. Todos serão profissionais de saúde. E todos farão tudo. Só que a organização social brasileira não é essa. Então, esta é uma inovação que nós médicos não aceitamos, entendemos que é um equívoco de parte daqueles que comandam o Ministério da Saúde, que insiste com esse programa. Isso já foi colocado para o ministro e para as autoridades, e infelizmente isso ainda existe. Mas aqui no Estado nós já chamamos a atenção dos colegas que assinaram, não é TAC que nós chamamos, não, termo de responsabilidade, em que eles ficaram cientes de que não poderiam ensinar o mesmo tipo de matéria para médicos e não médicos. Tem mais uma pergunta antes de nós encerrarmos? Em primeiro lugar, meu nome é Lúcia, eu sou patologista. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que foi muito agradável ouvi-los, mas a minha questão diz muito respeito à manipulação gênica. Do ponto de vista do patologista, eu vou dar 2 exemplos. Nós sabemos que existem, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni com a conhecida mutação do P53 ou a conhecida polipose adenomatosa familiar com a mutação do gene APC. Eu tenho esperança de que em muito pouco tempo a gente possa estar consertando esses genes. Como é que fica essa questão dentro do novo Código de Ética? Ele vai precisar ser reformulado? Não há nenhum conflito. O artigo fala claramente, exceto na terapia gênica. Então, eu também sonho igual você em a gente conseguir deletar, como se chamar, consertar, não só esses que você falou, mas o da hipertensão,
o do Parkinson, do Alzheimer, se forem identificados de muitos cânceres, mas na terapia gênica nós não vamos. Agora, não pode, fora do processo terapêutico, você manipular e que isso possa até provocar consequências graves na nossa descendência futura. Então, está garantido, fique tranquila, né? Muito obrigada. Bom, nós adiantamos um pouco. Eu gostaria, em nome da administração do hospital, em nome do nosso vice-presidente, Dr. Sérgio Pinto Ribeiro, agradecer a todos, agradecer em especial ao Dr. Roberto Dávila, que no primeiro dia após vigência do nosso novo Código de Ética veio ao nosso hospital fazer o nosso Grand Round. Foi uma química que nós conseguimos organizar. Ao meu presidente aqui da regional, que eu sempre chamo meu guru, né, o Dr. Franzen, que me ensinou os primeiros passos lá dentro do conselho e continua me ensinando muito, e a todos nós, né, e a todos os membros do Conselho Regional, ao nosso vice-presidente, Dr. Rogério, que é o nosso professor aqui da casa, o nosso conselheiro Paulo Ombrich, e a todos vocês, o nosso muito obrigado, e faremos outros Grand Rounds sobre ética, esperamos, e no Conselho Regional de Medicina e no Federal estamos sempre às ordens. Nós temos uma ouvidoria aqui no Conselho Regional, está sempre às ordens de vocês, tem médicos lá que vão responder os questionamentos que se fizerem necessário. Muito obrigado e boa tarde a todos.